Irmão da minha namorada é insuportável. Minha namorada tem 2 irmãos, um com 19 anos que me dou bem e um com quase 30 anos, é com esse que tenho problema. Nunca tive aproximação com esse irmão dela, apenas se cumprimentávamos e só. Sabe aqueles apelidos fofos que você e seu parceiro se chamam? Ele começou a me chamar por um para tirar onda, mas relevo apesar de não gostar. Esse merda me deu uma dedada, que porra é essa? Como a família tava em volta, fiz nada mas olhei para ele com a cara de puto, mas eu ia estourar e xingar muito esse FDP. Com a família dela ali achei que a situação ficaria chata. Eu tava com a cabeça de falar com ele, disse a minha namorada e ela disse para deixar pra lá, para não gerar briga na família, e eu disse que não podia deixar isso acontecer para não se repetir. Ela falou à mãe dela sobre a dedada, a mãe dela me pediu desculpa e disse que falaria com ele, aí deixei para lá. Ontem tava minha namorada, a mãe dela, ele e a esposa na cozinha, ele deu um tapa na nuca da minha namorada, na hora eu não vi o tapa pois estava coando o café, só ouvi ela reclamando e me virei, só vi ele se afastando dela, e a mãe dela não disse nada, fiquei puto, quase xingo de novo, mas com a família dela vai ficar uma situação merda e bem provável que a mãe fique do lado dele. Não gostei nem um pouco desse nojento batendo na minha namorada. Disse para minha namorada que não ia aceitar isso e falaria com a mãe dela. Queria dizer para ela controlar o filho dela, fazer alguma coisa porque senão eu que irei fazer pois não ia aceitar isso. Minha namorada prefere que deixe para lá e que a mãe dela nunca fez nada, não é agora que vai fazer. O vocês acham? Observação 1. Eu tenho 20 anos e minha namorada 18. Observação 2. Para os que acham a relação da minha namorada e do irmão normal, eles não têm relação próxima, não ficam brincando entre si. Minha namorada já disse a mim que não gosta dele e eles brigavam muito no passado. Sei que ainda assim não me diz desrespeito, mas ainda acho pai a situação porque ela só aguenta porque não tem o que fazer. Bom, talvez seja brincadeira dele, mas que ela, como eu disse, reclama. Então não gosta, mas não se incomoda tanto porque já deve ter se acostumada. Ainda tinha perguntado se doeu e ela disse que sim. Meu noivo está tendo um caso com uma mulher morta. Aqui está o meu dilema: adio meu casamento e dou uma chance para resolvermos isso ou corro para as colinas? Estou me perguntando se estou perdendo completamente a perspectiva dele sobre tudo isso. Meu noivo, homem 40 anos, e eu, mulher 30 anos, estamos juntos há 9 anos. Passamos 1 ou 2 anos em nosso relacionamento separados, pois senti que ele tinha um relacionamento inadequado com um colega de trabalho, ambos corretores de imóveis. Acabamos voltando, mas ele continuou dormindo com ela durante os primeiros meses tentando resolver as coisas. Nós resolvemos as coisas, a infidelidade não é um problema tão grande para mim quanto para outras pessoas. Rapidamente senti a confiança dele novamente e as coisas estavam ótimas. A questão do caso raramente surgiu desde que conversamos sobre nossa resolução anos atrás. 6 anos depois, ficamos noivos. Quase 1 ano depois disso, sua amante morreu. Desculpe meu tom frio com isso, mas para mim ela não é uma boa pessoa e nunca verei sob essa luz. Descobri que ela tinha fetiche por homens comprometidos e ela desempenhou um grande papel no fim dos outros 4 casamentos. Meu noivo foi ao funeral e falou, a pedido de seus pais, apesar de eu ter expressado como isso foi doloroso e desrespeitoso aos meus olhos. Nos meses seguintes à morte dela, ele participou de uma arrecadação de fundos em homenagem a essa mulher. Continuei expressando o quão doloroso e desrespeitoso considero seu envolvimento em tudo isso. Sou capaz de, e tenho, seguir em frente e perdoá-lo pelo caso original, mas quando ele continua fazendo coisas que o trazem à tona em nosso relacionamento, não posso deixar de me sentir magoado com isso. Afinal, há uma história confusa. Sinto que sacrifiquei tanto, recostei-me e fui o único a me curvar e comprometer tudo ao seu redor e essas situações e não consigo ver nada que ele tenha comprometido quando se trata disso. Tudo o que vejo é uma conexão emocional inadequada e desrespeitosa com sua amante morta. Houve um pequeno jantar de arrecadação de fundos em sua homenagem na outra noite e foi aqui que as coisas realmente atingiram o ventilador. Novamente expressei meus sentimentos sobre a situação, especialmente porque ele não me disse até 1 hora antes de sair para atender. Ele disse que eu preciso superar o caso e parar de colocar isso na cabeça dele e preciso resolver minhas coisas. Ele gostaria que eu pudesse ver sua perspectiva porque não ficaria chateado se recuasse e visse seu lado das coisas. Ainda, ele não conseguia articular sua perspectiva.
Ele também disse que estava cansado de minhas ameaças sem mérito depois que eu disse que se ele continuasse a ter uma conexão emocional inadequada com sua amante morta, e trouxesse isso para o primeiro plano de nossas vidas juntos, que eu não poderia viver o resto de minha vida assim. Isso realmente me pegou desprevenido no ano passado. Achei que não havia mais conexão com ela. Também pensei que tinha um parceiro que se importaria o suficiente com meus sentimentos para estar disposto a mudar algumas de suas ações. Eu sei que me sentiria péssimo se ele viesse até mim e dissesse que algo que eu estava fazendo foi prejudicial para ele e ele achou isso desrespeitoso. Não estou recebendo nada disso dele. Descobri que namoro sozinha. Eu mulher 23 anos, ele homem 30 anos. Assim na real pra mim ele sempre disse que estávamos juntos, é aquela coisa ficante prêmio Master Blaster, dormindo junto, frequentando sempre a casa um do outro, saindo, os amigos em comum, vida assim de namoro mesmo. E não, ele não tava ficando nem conversando com ninguém porque um dia aleatório que eu encontrei ele de surpresa acabei olhando o celular dele e era no meio da semana teve a vez que ele encheu o cu de cachaça quando a avó dele morreu eu olhei tudo, galeria de foto, WPP, Telegrama, Instagram, fotos apagadas, olhei no fotos do Google que sempre fica salva lá, olhei tudo e não achei nada. Somente conversas normais e grupos de empresa, fotos uma pasta só minha, e como eu tenho um celular igual ao dele. Procurei por álbum oculto também. Enfim, tudo dava indícios que namoramos, ele me chamou pra morar com ele, ele falava, a gente tem que comprar tal coisa pra você. Beleza, uma relação normal, até eu falar que uma pessoa que conheço o mesmo tempo que ele, me elogiou e isso mexeu comigo porque ele não é de me elogiar, inclusive tem um outro relato bem recente aqui no meu perfil sobre aparência. Resumindo a treta, eu disse pra ele ser mais firme, se posicionar mais sobre essas coisas e tal, ele sempre disse que não tinha ciúmes, aí ele disse assim. Eu não quero ter algo mais sério, você já fica no meu pé do jeito que não está, eu gosto de ser assim, as coisas acontecem com o tempo, você é muito apressada. Gente, 4 anos nessa enrolação é ser apressada? Eu disse que eu não sou apressada, ele que tá atrasado e que vou me considerar solteira. O FDP surtou e disse, pra quê? Pra ir correr atrás de outro. Ou seja, ele pode se considerar solteiro, mas não quer sair de cima do muro. Falei pra ele pega minhas coisas que estão na casa dele e trazer pra mim amanhã, porque irei trabalhar de casa e pra gente conversar. Levei mó esculacho das minhas amigas por causa disso. Vale a pena confessar um erro do passado? Tenho um relacionamento de irmãos com a minha melhor amiga. Nos conhecemos na escola, há quase 16 anos. Vivemos muitas coisas juntos, passamos por problemas e felicidades. Estive ao lado dela em todos os momentos e seguimos sendo melhores amigos, sem nunca haver nem sombra de segundas intenções ou falta de lealdade. Hoje essa amizade tão importante quanto minha família de sangue. Porém, no início da nossa amizade, quando eu era mais jovem, fiz uma coisa muito errada. Filmei a calcinha dela num momento de distração. Não fui capaz de usar a gravação para os fins que você deve imaginar. Me senti um lixo. Apaguei tudo e nunca fiz nada do tipo com mais ninguém. Depois desse episódio, anos e anos de amizade se seguiram. Uma amizade desinteressada, de cuidado e onde ambos nos sentimos muito à vontade para ser nós mesmos. Esse é o único ponto onde há segredo da minha parte, pois tudo é transparente. Passamos por sofrimentos, cada um nos seus próprios relacionamentos amorosos, enfrentamos problemas e comemoramos felicidades. Crescemos juntos. Hoje essa maldita atitude voltou à minha mente. Costumo pensar que a verdade é sempre o melhor, mas ao mesmo sei que isso pode causar uma ferida desnecessária em nós dois com o fim da nossa amizade. Sinto medo que ela pense que menti todos esses anos, quando na verdade isso foi um dia apenas quando nossa relação estava começando. Ao mesmo tempo sei que ela não deixaria de acreditar na minha índole, pois são muitos anos convivendo e nos conhecemos além da palavra. Para alguns pode ser algo muito grave. Para outros apenas um erro do passado que nunca voltou a acontecer e foi corrigido dentro do meu coração logo após. Vale a pena abrir essa ferida por algo tão antigo e anterior ao nosso laço?